Pode ir. Salve, salve pessoal aí que acompanha o Papo de Maromba. Hoje estamos muito Opa, aí a emoção pegou agora, a emoção tomou conta. Não é todo dia, né? Não, vamos ser. Salve, salve pessoal aí do Papo de Maromba. Hoje eu e o professor Leandro Rocha estamos ao lado desse grande mestre, uma pessoa que é referência aqui no Brasil, Valdemar Guimarães. Se você não conhece, talvez você esteja no canal errado, ou talvez se arrependa de conhecer. Então, se você não conhece o professor Valdemar Guimarães, você tem 16 ou 17 anos, você só conhece o Alan Kowalski, atleta do Men's Physique. Tá? O professor Valdemar Guimarães lançou muito antigamente no Brasil um livro bombástico chamado Anabolismo Total, que tirou das trevas a musculação brasileira. Se você tiver acesso a revistas de antigamente, de bodybuilding no Brasil, você vai poder presenciar que depois de 4 ou 5 anos após o lançamento desse livro, os caras dobraram de tamanho. A receita foi dada. E eu queria fazer, obviamente, sem puxação de saco, nem eu nem o Alan não concordamos com tudo que o mestre diz, mas é um agradecimento pela coragem de ter feito essa publicação numa época que não havia nada desse gênero. Aí o molecado, mas não tinha internet? Não tinha internet, tá? E o que tinha era muito pobre. Então realmente isso fez uma grande diferença aqui no Brasil. Entre outros, né? Esse foi apenas uma das publicações a primeira divisão. Papo informal, né? Papo de maromba, papo de maromba. Vamos lá. O Leandro separou algumas perguntas, eu ainda não vi, e a gente o professor Valdemar vai responder para nós. Da onde veio a ideia de publicar um livro tão explícito no momento em que não havia? Explícito, numa época em um local que não havia compreendido direito quais são os desígnios democráticos de qualquer país que assim se denomina. Talvez houvesse naquela época no Brasil ainda um resquício da época da censura. Nós sabemos que hoje isso não existe mais ou não deveria mais existir, não só no Brasil como em nenhum outro lugar do mundo. Eu já morava na Europa há cerca de 10 anos, tinha condições de contato direto com aquilo que acontecia no mundo da realidade do fisiculturismo e considerei completamente justo compartilhar essa informação de uma forma democrática com todos aqueles que tinham acesso a esse tipo de informação nos cantos das academias ou escondido dentro do banheiro, né? Então, basicamente, o que eu fiz foi tornar uma informação que hoje se encontra difundida vastamente pela internet. Sabemos todos nós que nem tudo que está na internet é boa informação. Esse é um dos livros mais copiados de todos os tempos. Xerox, seja copiado ou não, eu acho que a função e a obrigação humana de cada um de nós é passar à frente aquilo que nós fazemos. Eu procuro fazer isso da melhor forma possível. Tem alguma ideia de quanto isso já vendeu até hoje, esse especificamente? Como eu não sou muito ligado a números, eu não me importo com eles. O que me importa é prestar apenas uma boa informação. A gente queria que você desse um conselho para quem está iniciando no esporte ou quem deseja ter uma modificação radical no corpo. Modificação radical muitas vezes pode levar você a medidas desnecessárias, medidas emergenciais que podem não ser satisfatórias ou mesmo benéficas para a saúde física ou mental. O que você deve procurar alcançar degrau por degrau, alcançar os seus objetivos de uma forma progressiva e responsável, manipulando principalmente variáveis relacionadas ao treino, dieta e suplementação. Tem pessoas que infelizmente querem passar o carro na frente dos bois e vão direto para recursos farmacológicos sem nenhum tipo de controle médico. Hoje a medicina
entendeu o funcionamento dessas substâncias, não é? Ela praticamente entendeu os benefícios da reposição hormonal, o que vem beneficiando muito pessoas da minha faixa etária, indivíduos mais velhos, na melhora da qualidade de vida. Então, meu conselho principal é juízo e alcançar o seu objetivo degrau por degrau. Nós temos tido acesso agora, nas últimas semanas, a diversos laudos de proteína e whey de várias marcas, tanto nacionais quanto internacionais. É óbvio que você é parceiro da Age, ninguém duvida disso, e nem da qualidade de diversas marcas. Mas existe alguma maneira do consumidor comum, a olho nu, conseguir identificar alguma variável que possa levar a uma proteína de boa qualidade? Ou isso não existe? Na verdade, você precisa de um laboratório para análise química. Não é? Como disse Abraham Lincoln, você pode enganar muitas pessoas por algum tempo, mas não por todo tempo. O consumidor vai comprar e vai comprar novamente aquele produto que ele considera que tem uma boa relação custo-benefício. Trabalho para a indústria de suplementação, trabalho para uma indústria honesta, para uma indústria séria, que tem um laboratório específico, com cientistas que trabalham neste laboratório. Obviamente, existem outras marcas de bastante confiabilidade, mas o que você deve fazer, basicamente, ao escolher ou para escolher o produto que você vai administrar, você vai comprar e comprar novamente, caso aquele produto lhe traga uma boa relação custo-benefício. Como resultado no dia a dia. Tentativa é assim. Bom, conforme foram havendo aquelas sucessões de reinados bodybuilding, Arnold, Lee Haney e aquela turma toda, o esporte foi dobrando de tamanho a cada década praticamente, mas nessa última década eu não considero nem o Phil Heath nem o Kai Greene maiores que o Coleman de maneira nenhuma. Desconsiderando a inibição da miostatina e todas aquelas coisas que ainda não são viáveis para nós comuns, se você acha que eles ainda vão aumentar muito mais do que isso, nós vamos ver homens ali com 130 naquela altura. Eu não vejo para que se parecer com um bloco de concreto. Né? Eu sou muito favorável à atividade fisiológica, à atividade a mais natural possível, é lógico. Para muitas situações, o céu é o limite. Porém, muitas vezes esse limite pode ser algo muito acima das suas próprias possibilidades genéticas. Hoje, a própria IFBB tem outras categorias. Uma delas, eu acabei de saber que você participa, né, o tal do Men's Physique, que para alguns bodybuilders, né, para que alguns bodybuilders mais tradicionais parece coisa de boiola, mas na verdade vem de encontro realmente com um físico mais fisiológico e quem sabe um físico mais saudável. É lógico, o bodybuilder tradicional sempre será uma referência e eu apenas desejo que eles continuem grandes, porém saudáveis. Vamos fazer umas duas perguntinhas de opinião própria mesmo, de quem convive ali. Alguma vez antes da derrota do Coleman você acha que o Jay venceu? Foi merecedor ou o Coleman reinou mesmo absoluto? Eu acredito que ele tenha reinado absoluto, que as suas vitórias tenham sido justificadas por uma avaliação correta. E ano passado? Kai ou Phil? Eu prefiro o Kai Greene. Mas não considerando história de vida ou coisas assim, física? Não, se você considerar que o que você necessita para um bodybuilder competitivo é volume e densidade, então nesse caso eu ficaria. Como é realizado o alongamento pós-treino para hipertrofia? O que fazer? Você pode utilizar como você pode não utilizar. Para atletas que já têm uma massa muscular super desenvolvida, em decorrência disso, uma flexibilidade favorável, porque raramente você vai encontrar um atleta hipertrofiado que não tem uma ótima hipertrofia. Porque se ele teve hipertrofia, é porque ele teve modificação das suas estruturas fibrocartilaginosas. Nós utilizamos sim alongamento, normalmente, principalmente para melhorar o processo de adaptação e regeneração do tecido, porque facilita a absorção de proteína contrátil. Mas é passivo, é estático, é dinâmico? Nós fazemos o alongamento passivo, né? Porém
por não muito tempo. Existe uma certa confusão com relação a isso, a questão do alongamento prejudicar o potencial de força. Se o alongamento for estático, um longo período de tempo, 2, 3 minutos. Nenhum atleta em sã consciência fica alongando por mais do que esse tempo. Tá feito. Com vocês, então, grande mestre Valdemar Guimarães. Acompanhe o Papo de Maromba. Acesse o meu blog, o Ácido Lático. Até a próxima terça-feira. O dia tá pra começar. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Batata, doce, frango, logo de primeira. Prepara as marmitas, tá lotada a geladeira. Dá um pico de insulina.